Bom dia a todos. Vamos começar então a discussão sobre a videoaula número 4, Evidências da Mecânica Quântica. Essa foi a parte 3 de uma série de vídeos, onde eu tentei delinear quais foram as falhas da mecânica clássica que foram descobertas mediante observações experimentais no início do século XX. Né? Todas elas têm relação com radiação, radiação eletromagnética, e com um desenvolvimento de técnicas para melhor analisar a estrutura atômica. Né? E essas descobertas e esses avanços tornaram mais crítica a qualidade da descrição dos modelos atômicos, o que tornou necessário uma revisão dos conceitos de mecânica clássica. Então, eu gostaria de saber se alguém anotou dúvidas a respeito do vídeo, tem comentários para fazer. Alguém tentou fazer a lista é curta dessa vez, tem poucos exercícios. Alguém tentou fazer? Oi, Matheus e Tabata, alguma dúvida na lista para a gente começar a discutir? Foi uma lista bem tranquila, né? Nessa aula tem muito o conceito do modelo de Rutherford, né, como ele chegou na conclusão do modelo dele. São discussões basicamente clássicas, mas que nitidamente mostram o limite da física clássica. Quer dizer, você consegue explicar os dados experimentais obtidos por Geiger-Marsden, mas não teve uma consequência na hora de explicar a estrutura atômica. Né? Então, basicamente, o modelo de Rutherford diz que o átomo ele é constituído de um núcleo denso, positivo, com os elétrons numa eletrosfera muito maior do que o raio do núcleo, mas não explica por que os elétrons estão lá, por que eles não colapsam com o núcleo, por que eles não emitem radiação. Né? Se os elétrons estão em movimento circular, eles estão acelerados, deveriam emitir radiação síncrotron, já que a aceleração é a aceleração centrípeta, perpendicular à velocidade. Então, deveria haver a emissão de radiação síncrotron. Então, a gente deveria ser capaz de medir essa radiação, e ela não ocorre, ela não existe. Né? Alguém quer trazer algum ponto de vista a respeito dessa discussão? Professor. Oi, Gilberto. Tudo bem? Enfim, vou deixar um pouco a dualidade da luz. Tem, eu acho, um assunto interessante do átomo. E eu fiquei com algumas dúvidas. Não são dúvidas, né? Na verdade, são assim, alguns conceitos que eu tenho, né? E já, inclusive, trabalhei sobre lá no IPEM, né? E em outros lugares que eu tive também, sobre você considerar o átomo como um modelo sólido, uma esfera rígida, né? E aí, nesse sentido, eu fico pensando que, por exemplo, quando você faz, inclusive para difração de raio-x, né? E aí eu não tenho certeza, mas eu acho que para o modelo, para o comprimento de onda, para a lei de Bragg, eu acho que também é feito dessa forma. Bom, enfim, eu sei que eu tenho certeza disso, que os sólidos de Bravais, né, que são aqueles, que são a estrutura cristalina dos metais, por exemplo, é considerado é uma simplificação, né? É considerado uma esfera sólida. E aí, dentro desse contexto, né? Por exemplo, quando tem a difração, por exemplo, e aí ela interage com essa esfera sólida, eu imagino que é o que está refletindo ou que está interagindo com
com alguma coisa que está vindo, radiação ou partícula, né, que seja, seria com essa casca em torno do átomo, que seriam os elétrons. Mas, pelo que eu percebi lá pelo modelo do Rutherford, parece que quando a partícula ela é repelida pelo núcleo, quer dizer, os elétrons eles não fazem não tem nenhuma participação ali. Mas aí quando você, por exemplo, pega dentro desse modelo aí de os sólidos de Bravais, né, e aí você faz difração de raio-x, e aí você identifica os materiais, considerando, por exemplo, o átomo uma esfera rígida. E aí, nesse sentido, eu fiquei na dúvida se quando a gente considera uma esfera rígida, realmente essa esfera onde seria a eletrosfera ou a esfera do núcleo, que aí é considerado nesse modelo? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, quando a gente faz, por exemplo, difração de raio-x, difração de nêutrons e tal, a gente encontra um parâmetro que é o parâmetro de rede, que é uma distância interatômica. E essa distância interatômica é uma distância entre centros de núcleo. Então, a difração que você vê, você considera sendo uma difração ali devido à distância interatômica, mas essa distância interatômica é medida de centro a centro do núcleo. Então, normalmente, o que a gente vê dessas técnicas de medida de difração, ou até mesmo a técnica de espalhamento Rutherford, como eu comentei no vídeo, que é uma técnica para análise de materiais, ela leva em consideração o átomo como sendo concentrado dentro do núcleo, porque o elétron não participa dessas interações, né? Então, quando você fala da difração, você está imaginando uma distribuição periódica de alguma coisa, né? Você está imaginando uma fenda, e essa fenda ela é medida como uma distância interatômica, sendo uma distância entre núcleos, né? Entre centros de núcleos. Então, nesses modelos, quando você diz essa distância entre os átomos, você está corretamente atribuindo a distância entre centros, mas o elétron não tem participação nesses processos, né? Os elétrons da eletrosfera. Não sei se eu consegui me explicar corretamente ou me explicar. Conseguiu, eu só não sei se eu Decentemente. consegui entender muito bem, porque a gente acaba tendo a medida do raio do átomo, né? Esse raio, eu acho que não sei, não tenho certeza, mas eu acho que é da eletrosfera, considerando uma bola de sinuca, né? Porque o modelo considera uma bola de sinuca. Eu não entendo muito. Ele considera uma bola de sinuca, só que uma bola de sinuca as bolas de sinuca são os núcleos e não os átomos. Ah, perfeito, professor, entendi. Tá. Então, a gente simplesmente despreza a existência dos elétrons, imagina a colisão binária entre os núcleos, no caso do experimento Rutherford, no caso da difração de nêutrons, aí você considera a distância entre os núcleos, né? Oi. Mas nesse sentido, não ficaria assim muita coisa. Por exemplo, agora, se eu não considero os elétrons, que parece que eles que ocupam a maior quantidade de espaço no átomo, né? Não ficaria muito vão. E aí, por exemplo, numa situação de difração com ondas de alta energia, eu não teria uma tendência a não difratar, delas não passar por ali, né? Por esse... Sim, né? Se você tiver o que acontece é que para ocorrer a difração você tem que ter um comprimento de onda da ordem do tamanho do seu obstáculo. Se estiver muito maior ou muito menor, é outro processo que ocorre, né? Esse que é o principal ponto. E tem uma questão também, né? Aqui nos dados do experimento Geiger-Marsden, que estão aqui, né? Então, o que acontece? A grande maioria das partículas, ela atravessa por esse vazio que você mencionou e não interage, não acontece nada. É a grande maioria. Não é assim, não é 70, 30, não, é a maioria esmagadora, né? 99% das partículas passa direto. É apenas uma fração ínfima das partículas que faz um desvio, que tem um desvio. Só que esses desvios eles são muito grandes, eles não são previstos por esse modelo de Thomson, né? Ele só pode ser explicado quando você admite que a carga positiva está toda concentrada no centro e com uma massa muito grande.
né? Uma massa muito grande porque é como se você estivesse colidindo uma bolinha de ping-pong e você arremessa ela contra uma bola de basquete, né? A bola de basquete nem percebe. Então, mas a bola de ping-pong ela sofre um desvio muito grande com relação ao vetor velocidade inicial, né? Legal, professor. Acho que ficou mais claro agora. Eu ainda tenho uma dúvida, né, Sim, pois continuando não. nessa sequência. Claro. Essas partículas elas são repelidas porque elas têm a mesma carga do núcleo. Se Isso. fosse elétrons, eles bombardeariam o núcleo? Porque eles são Então, negativos e aí eles seriam atraídos pelo núcleo? essa é uma discussão que a gente pode ter mais, como é que eu vou dizer? A gente vai ter essa discussão quando a gente for discutir física nuclear em Moderna 2, né? O que acontece quando você espalha prótons e o que acontece de diferente quando você espalha elétrons, né? Basicamente, o elétron ele passa através do núcleo e ele sofre um deslocamento, um desvio, dado a distribuição de carga do núcleo, né? Mas isso vai depender muito do parâmetro de impacto, né? Aquele parâmetro de impacto que está definido aqui, né? O quão qual é esse deslocamento paralelo do vetor velocidade do projétil, que aqui nesse caso é uma partícula alfa, mas você está me perguntando de elétron, com esse eixo paralelo que passa pelo núcleo, né? Se essa distância de parâmetro de impacto do próton, por exemplo, ela for muito pequena, o que vai acontecer, eu não sei se você consegue ver o meu ponteiro, ele está muito pequeno, né? Mas Não estou vendo não, ponteiro. deixa eu trocar aqui de caneta. Estou vendo, pequenininho, estou vendo. Eu deveria ser capaz de... Enfim, eu vou tentar rabiscar aqui. Se for um próton, por exemplo, que tiver nessa altura aqui, o que vai acontecer é que quando ele chegar bem perto do núcleo, ele vai sofrer uma repulsão e vai voltar, né? Agora, no caso de um elétron, aí eu vou trocar de cor, vou pegar o azul aqui, por exemplo. Então, se o elétron ele vem mais ou menos na mesma distância, o que vai acontecer é que ele é atraído pelo núcleo, passa por dentro do núcleo, aqui dentro ocorre um processo de atração coulombiana, mas esse processo ele depende da distribuição da carga positiva, essencialmente, e vai ocorrer um espalhamento. E esse espalhamento traz informação a respeito dessa carga aqui, nessa distribuição de carga. Então, o que a gente vai discutir lá em Moderna 2 é como é que usa feixe de próton, feixe de alfa, e combinado com as informações que vêm de espalhamento de elétrons, para a gente entender melhor sobre a constituição do núcleo. Como a gente pode entender o núcleo através desses processos. Então, isso aí vai estar lá na frente. Mas, por enquanto, o que importa para a gente é essa questão da carga positiva ser repelida, porque, sendo ela repelida, significa que a carga positiva está concentrada. Se ela tivesse diluída na carga negativa, os elétrons e os prótons, se a carga elétrica negativa e a carga elétrica positiva do átomo tivesse homogeneamente distribuída dentro do volume do átomo, não teria uma situação como essa aqui de um espalhamento traseiro, né? Essa que é a mensagem essencial da análise do Rutherford. Eu sou um pouco... Eita, a senhora vai falando e vão surgindo dúvidas. No caso, se esse modelo fosse neutro, não poderia ser um espalhamento por impacto, como a bola de sinuca mesmo? Então, pode ser. Mas aí o espalhamento seria como aquele do espalhamento bidimensional em mecânica 1, né? O que acontece é que quando você calcula as probabilidades, para isso vem essa história toda que no vídeo eu disse que não ia cobrar, mas eu estava mostrando por completeza, né? Quando você calcula as probabilidades de espalhamento aqui, você vê que ela é compatível com o espalhamento dado por um potencial coulombiano. Bem legal essa parte. Essa coisa de estar entendendo melhor esse átomo, eu estou achando muito legal, porque eu sempre tive que abraçar esse modelo. É um modelo extremamente complexo, né, que ele foi passado para mim na escola. E eu, sem ter nenhuma noção, né, de como as pessoas chegam nisso, né, uma coisa minúscula, né, que é difícil.
Inclusive, a professora, da primeira vez que eu tive esse entendimento foi sobre o experimento da folha de ouro, né? Uhum. E aí é porque a explicação que eu tive é que, né, que a radiação passa, e por passar a gente infere que tem vãos, né, tem vazios, né? E seria isso. Mas aí daí entender as Que dimensões não do é a história vazio, a toda. coisa toda, né? Parece assim meio que um sonho, uma coisa mirabolante, mas são poucas pessoas que te dão toda a informação, ou pelo menos assim, uma informação da forma com que você consiga adequar melhor a essa construção, né, que eu acho que é bastante complexa, né? E demorou pelo jeito. O meu objetivo aqui é tentar construir o conceito da mecânica quântica, da física atômica, da física nuclear, física da matéria condensada, física de partículas, mas construir esses conceitos aos poucos, né? E como um físico nuclear experimental, eu valorizo essa questão do entendimento da observação, né? Então, por isso que eu trago algumas discussões de experimentos, porque é muito complicado. Quer dizer, tem uma complicação a mais quando você vai ensinar física moderna, porque é o fato de que esses experimentos não são reprodutíveis. Eu não posso falar para você, então veja, faça na sua casa um experimento com garrafa PET, meia dúzia de tampinha e cola quente. Não tem como fazer isso, né? Eu tenho que convencê-los de que existe a necessidade de uma mudança teórica, né? De uma mudança substancial da descrição da física, né? E eu só posso fazer isso, ou pelo menos eu tenho verificado que didaticamente é mais construtivo eu fazer isso, se eu explico os experimentos em detalhes. É como se a gente estivesse fazendo um experimento junto, só que muito mais fácil do que seus propositores originais, né? Mas essa que é a questão. Eu posso chegar e dizer, olha, simplesmente os átomos passam na folha de ouro, então tem um monte de vazio. Mas eu acho que a questão do espalhamento traseiro, essa questão da probabilidade ser compatível com a descrição do potencial colombiano, então é relevante a gente trazer essa discussão isso aí, exatamente. Obrigado, professor, valeu. Eu que agradeço. Se tiver mais questões, por favor. Mais alguém? O Matheus disse que quer tirar uma dúvida da lista. Vamos ver. Bom dia, professor. No último exercício lá da lista, né, para calcular o comprimento de onda e as frequências, os limites das séries, né, que o senhor pediu, eu queria tirar assim, para cada N2, eu vou ter um comprimento de onda máximo e comprimento de onda mínimo, e por consequência eu teria uma frequência mínima e uma frequência máxima. É isso que o senhor pede? Calma aí, deixa eu chegar lá na expressão, que daí a gente... Tudo bem. Essa aqui, né? Então, olha só, para cada série você tem um N1 fixo. Então, na série de Lyman, você tem o N1 igual a 1. Na série de Balmer, você tem o N1 igual a 2. E na série de Paschen, você tem o N1 igual a 3. Então, isso não muda. Tá? Dentro dessa série, o N1 é fixo. Agora, dentro de cada série, você pode ter vários N2. Então, o N2 inicial é 2. E o N2 final é infinito. Certo? Então, o N2 aqui vai contar de 2 a infinito. Então, é 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Já na série de Balmer, começa com 3 e vai até infinito. E na série de Paschen, começa com 4 e vai até infinito. Então, o que acontece aqui? Você vai ter que calcular essa expressão aqui para cada série em duas condições. Uma do N2 inicial, que é esses caras aqui. 1, 2 e 3. E outra por N2 final, que é um limite, na verdade. Né? É um limite quando o N2 tende a infinito. Quando o N2 tende a infinito, esse cara aqui vai para zero. Né? E aí vai ficar só isso aqui de expressão, só essa parte inicial aqui. Certo? Então é isso. Cada série tem dois limites. Um limite, outro limite. Ou um limite, outro limite. Um limite, outro limite. Aí você vai achar 6 comprimentos de onda aqui, mínimo e máximo para cada uma das 3 séries. Aí converte para frequência. Perfeito. Obrigado. Ficou claro? Não sei se... Não, ficou claríssimo. Beleza.
Mais alguém quer trazer alguma discussão para a gente enriquecer o contexto do sala? Alô? Oi, Gabriel, tudo bem? Oi, Bom dia. professor. Bom dia. Dá para me ouvir bem? Sim. Certo. Professor, a minha dúvida, ela é mais relacionada com relação na verdade é unicamente, eu acho que relacionada assim com relação à produção de raio-x, naquela parte de fóton de Brainstalling lá. Uhum. A minha questão só é que eu fiquei pensativo um pouco sobre o motivo, né? Qual o motivo que a gente pode colocar que na física clássica não teria um comprimento de onda de corte desse fóton de raio-x? A minha hipótese, primeiro, assim, foi, né, retomando sobre aquilo que a gente falou de como passou da física clássica para a quantização e tal. Eu pensei que, bom, na física clássica a gente considera o fóton uma onda, e se esse fóton, ele, né, na verdade, o fóton é o quantum, né, mas a gente considera a luz como uma onda, e se a gente tiver uma luz incidindo ao longo do tempo sobre um núcleo, o que vai acontecer é que ele vai absorver uma quantidade suficiente de energia, e ele poderia emitir qualquer um fóton com uma energia muito alta que passaria esse comprimento de corte, exatamente porque ele poderia acumular energia. É isso, professor? Olha, talvez seja, quer dizer, eu achei, eu não sei se eu acompanhei todo o seu raciocínio, né? Mas eu não sei se eu consegui colocar também ele direito. Porque a questão fundamental é que, classicamente, você não vê um impedimento da emissão de um fóton de alta frequência, porque ele não tem, como é que eu posso dizer, não existe uma relação entre a energia da onda e a sua frequência, e sim entre a energia da onda e o seu campo elétrico. Entende? Então, essa questão de você definir que a energia está relacionada com a frequência, E igual a HI, é que dá ao pacote de energia, ao quantum, uma energia que depende da frequência. Mas do ponto de vista clássico, quando você calcula a emissão de radiação, você faz lá o cálculo do vetor de Poynting, aí você faz aquela aproximação, porque quando você calcula o vetor de Poynting, lá vai aparecer vários termos, aí você meio que imagina uma esfera de raio muito grande, que é aquela aproximação de zona... Eu esqueci o nome, mas quando você calcula qual é a energia que se desprende do processo, você atrela a cada onda uma energia, uma intensidade de energia que está sendo irradiada, que é proporcional ao campo elétrico, na verdade é o quadrado do campo elétrico, e não a frequência, né? O que você tem de restrição é que a integral dessa curva toda tem que ser igual à energia cinética da partícula, se ela for totalmente freada. Essa que é a restrição que você tem da física clássica. Agora, quando você vai para a mecânica quântica, aí você tem que ter energia suficiente para criar um quanta de radiação. E esse quanta de radiação tem energia igual a HI. Eu percebi, na verdade, que enquanto o senhor explicava, eu percebi que eu me confundi, né, quando eu estava falando, e eu falei de fóton incidindo sobre o núcleo, mas não era isso que eu estava querendo dizer, né? No processo da formação de raio-x são elétrons. Então a questão é, esses elétrons, do ponto de vista clássico, esses elétrons que estão incidindo no núcleo e estão sendo frenados, eles têm um campo elétrico, e a intensidade desse campo é o que influenciaria a geração desse... Eles estão gerando um campo elétrico, e a intensidade desse campo seria o que influenciaria exatamente a onda, o fóton que vai ser emitido. Mais ou menos, mais ou menos. Ele tem um campo elétrico, né? Aí você tem que lembrar de eletromagnetismo. Eu imagino que você tenha visto aqueles potenciais retardados, os potenciais de Lina-Vickert, né? Viu isso ou não? Professor, não lembro muito bem, não me lembro exatamente desse nome, assim. Tá, o potencial retardado, o potencial de Lina-Vickert,
Você pode pensar, por exemplo, no potencial coulombiano. O potencial coulombiano ele não tem uma dependência temporal, certo? Ele só tem lá K, Q1, Q2 sobre R2, né? Porque você está imaginando uma carga parada. Quando você colocar essa carga em movimento, esse campo ele precisa se atualizar, né? A informação de que houve um movimento da carga, ela se propaga com a velocidade da luz. Então, depois você pode dar uma olhada no Heitz-Milford a respeito do potencial retardado, né? Esse potencial retardado, ele coloca um termo dentro do potencial coulombiano e do potencial magnético que leva em consideração o tempo da partícula, né? O tempo, você leva em consideração que a partícula está se movimentando e que essa informação do movimento da partícula se propaga no campo com a velocidade da luz, né? Então, o que acontece? Quando essa partícula se movimenta, essa alteração do campo elétrico que vai se propagar com a velocidade da luz é que te dá a radiação, né? A radiação vem dali, desse processo. Então, o que acontece? Quando você tem um elétron sendo frenado no material, o campo elétrico dele, que está sendo atualizado instante a instante por causa do movimento dele, passa a ter uma atualização agora com um movimento uniformemente variado, digamos assim, né? Se ele estiver sendo freado com uma velocidade, freado com uma aceleração constante, né? Então, basicamente, a radiação eletromagnética ela vem daí. É uma consequência do campo elétrico do elétron, mas não é diretamente, né? É da sua variação no tempo. Sim, é que eu acho que a origem mais dessa dúvida é que, assim, a gente sendo apresentado... Porque quando a gente começou a ver a produção de raio-x, a gente já começou a falar, olha, é um fóton, desculpa, é um elétron que está se aproximando do núcleo. E se esse elétron, né, é muito claro que quando esse elétron ele fornece toda a energia cinética dele, ou seja, ele é totalmente frenado, a gente tem um fóton produzido ali, um fóton gerado ali, que tem uma energia máxima que corresponde a desse elétron, né? Quando a gente fala que na física clássica não teria isso, a minha cabeça ela confunde um pouco as coisas, no sentido de que parece que a física clássica diz assim, ah, não, tudo bem, a energia que o fóton está incidindo, que o elétron, eu estou confundindo as palavras, que o elétron está incidindo no núcleo ali, ela não precisa ser autossuficiente para que o fóton emitido tenha uma energia maior do que a que esse elétron tem, cinética, entendeu? Eu não sei se eu consegui expressar bem. Você conseguiu expressar bem o suficiente para eu perceber que você está misturando o conceito. Sim, eu também percebi, eu só queria ajuda, professor. Porque o que acontece é o seguinte, quando você vai explicar classicamente esse processo, você não pode usar o conceito de fóton. Exato, então, você não pode dizer, para mim é óbvio que vai ter um fóton de máxima energia igual à energia cinética da partícula, porque você está atrelando, você está colocando inconscientemente aí nessa discussão o fato de que a energia da radiação depende da frequência, né? Quando classicamente não existe essa restrição, não existe esse link. Classicamente, o que tem é a radiação, a intensidade da radiação, a energia emitida pela radiação, ela é proporcional ao quadrado do campo elétrico. Ponto. Não existe restrição com relação à frequência. Aí você vai resolver esse problema com expansões de série de Fourier e etc., que aí entra a frequência na história, mas ela não tem uma condição de contorno que delinee o seu problema de forma que você diga não vai ser possível emitir um fóton de alta frequência. Então, é mais fóton uma radiação de alta frequência, desculpe. Certo. Classicamente, você não pode falar de fóton. Nesse ponto que eu estou martelando. Então, é mais a questão de, assim, quando você está falando classicamente, uma emissão de radiação, ela, no geral, tem um espectro contínuo, né? Não é um espectro que você consegue, não sei como eu posso explicar isso, mas, enfim, como, né, a radiação de corpo negro, sei lá, a gente vai olhar a radiação de corpo negro, ela tem um espectro contínuo que abrange todo o espectro eletromagnético. É mais nesse sentido, então, professor, se espera classicamente que uma radiação tenha um espectro, abranja o espectro completo
Porque aqui nesse gráfico talvez seja um pouco difícil de ver, porque a gente está falando de comprimento de onda. Então, uma frequência muito alta estaria muito perto do zero. Né? Então, a frequência indo para infinito está indo para o zero. Mas o que se espera é que isso aqui seja uma queda assintótica. É claro, a gente espera ainda que a integral dessa coisa toda aqui seja finita, porque tem que ser igual à energia cinética da partícula. Ela não vai conseguir emitir mais energia do que a sua própria energia cinética, mas você espera que essa coisa converja assintoticamente. Entende? Você não espera que tenha um corte. Esse é o ponto. Você ter um corte significa, do ponto de vista quântico, a gente já sabe a mecânica quântica, a gente já conhece. Então a gente diz que não existe energia disponível para produzir fótons com energias maiores do que a energia cinética do elétron. Mas isso é uma construção a posteriori. Né? A construção clássica não te impõe isso. Entendi, tá. Não sei se ficou mais claro, eu espero ter ajudado. Mas... Não, ajudou sim, professor. Eu acho que é mais essa questão mesmo que eu estou relacionando a energia com enfim, com a frequência, né? Eu estou colocando a hipótese que o Planck fez lá para cavidade, né? Radiação de cavidade, que a energia variaria, né? Na verdade, a quantidade de energia, o pacote de energia variaria. E os potenciais retardados, os potenciais de Linear-Vickert, eles são muito mais antigos do que isso. Certo. Tá. Então a questão, acho que é só esquecer mesmo a questão, o pensamento de que, bom, a energia que ele vai ser liberada tem relação direta com a frequência e, né, quando o elétron incide ali. A gente não sabe muito bem, quando a gente está falando classicamente, a gente não estabeleceu ainda que você precisa ter uma quantidade específica de energia para que esse fóton seja emitido dali. Isso, e veja só, toda essa construção é para tentar convencer vocês de que existe uma relação entre energia e frequência e que essa relação não é prevista classicamente. Certo, faz sentido. Obrigado, professor. Entende? Nada. Qualquer dúvida, por favor, traga a discussão. Professor, com a discussão do Gabriel aí, acabou clareando algumas coisas bem legais e vão surgindo umas dúvidas também. Que bom. Agora que eu esqueci, calma aí. Às vezes isso acontece. É bom, porque senão a gente manda um vídeo lá de 20 minutos, tem que ser de 1h30. Então, em relação ao potencial colombiano, né, é uma energia ali também, né, que é uma energia elétrica, né, de certa forma, porque tem uma força, então força e numa determinada direção é uma energia. E aí eu gostaria de saber, né, e claro que não tem nenhuma relação com o tempo, mas nesse sentido essa energia ela é explicada pelo campo elétrico, né, pela intensidade dos campos elétricos das cargas. E a gente consegue, e aí parece que quanticamente tem uma forma diferente de explicar essa energia, mas você consegue explicar esse potencial colombiano de forma quântica também? Ou não? Consegue. Consegue? Consegue, só que é lá no final de Moderna 2. Bem legal. Agora tem que esperar tudo isso. Tá tudo bem. Vai ter que esperar tudo isso. Na verdade, o Moderna 2, pelo menos eu prevejo que ela acabe. Não sei espero que a gente tenha tempo. No semestre passado a gente teve. A gente acaba justamente na necessidade de uma descrição quântica dos campos, né, da teoria quântica de campos. Eu vou mostrar porque não quero dar spoiler, mas a gente vai mostrar qual é a diferença entre as forças que a gente conhece. Né? Como a gente discutiu pelo grupo do WhatsApp, não tem uma integração entre a relatividade geral e a mecânica quântica, mas existe uma discussão profunda a respeito das outras forças fundamentais, que é a força elétrica, a força fraca e a força forte. Então essas três têm explicações quânticas e a gente termina essa série Moderna 1 e Moderna 2 nesse princípio de explicação da quântica desses campos.
Legal, professor, porque conforme a discussão com o Gabriel, eu fiquei pensando nessa coisa, né, da intensidade do campo elétrico, imaginando classicamente, né, um elétron sendo frenado, né, e aí tudo que você falou do campo elétrico sendo transportado, então teria uma explosão de campo elétrico, né, porque todo aquele campo elétrico, né, pararia ali, né, então ao mesmo tempo que a carga está sendo acelerada, ela freia, né, então eu estou imaginando, numa dada região do espaço, ter uma explosão de campo elétrico que a gente poderia imaginar como sendo a emissão de luz, né? E aí na verdade, aí eu tenho que fazer uma correção. Na verdade, eu estava evitando para não confundir muito as coisas, mas como a gente viu a matéria ali, segundo o modelo de Rutherford, ela é constituída muito de vazio e pontinhos que são os núcleos. E esses vazios, hora ou outra, tem um elétron que passa por ali, né? Então, quando um elétron entra no material e ele vai produzir radiação de Bremsstrahlung, ele é freado pelos elétrons e não pelo núcleo, certo? O núcleo tem a carga positiva, mas os elétrons têm carga negativa. Então, quando o elétron entra, ele enxerga mais a nuvem eletrônica do que os núcleos. Ele também vai enxergar o núcleo, mas é assim como no espalhamento Rutherford, a probabilidade dele encontrar o núcleo é muito baixa. Existe uma probabilidade muito maior de ele estar passando no meio da nuvem eletrônica e se deparar com um elétron lá. Veja só, existe uma diferença fundamental entre um elétron interagindo com um elétron e um próton interagindo com um elétron. O próton é muito mais pesado, né? Então, quando você tem o elétron entrando no material e ele está encontrando a nuvem eletrônica, quando você tem as interações elétron-elétron, você está falando de partículas de mesma massa. Mas quando você está falando de interação de partículas alfa com elétron, o elétron é uma pena, né? Então, a partícula alfa está entrando no material, ela passa direto, porque o elétron ele tem uma massa muito pequena, ele tem pouca capacidade de interferir com a partícula alfa. Ele tem uma capacidade, ela é mais relevante para a física nuclear, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas no caso do Bremsstrahlung, o elétron é freado ali pela nuvem eletrônica. Não sei se... Isso é para tirar essa confusão que você disse a respeito dessa explosão do campo elétrico, né? Tem uma questão... Mas não teria associado, por exemplo, se está viajando, tem um campo em torno da carga que está viajando. E quando a carga para, todo esse campo ele não se acumularia nessa região onde ela pararia? Classicamente pensando, né? Não, mas o campo continua lá. A radiação, ela vem da movimentação do campo, e não do campo. Não é o campo que está sendo emitido e ele se exaure. Não, o campo permanece lá. O que acontece é que a variação, a movimentação da partícula faz uma propagação de uma descontinuidade do campo elétrico. E essa propagação de descontinuidade é que é essencialmente a radiação. Tá bom, professor. Não, ficou difícil agora. Eu acho que eu vou ter que ter mais suporte de mais aulas para entender tudo isso. Porque o elétron ele não vai deixar de ter o campo elétrico dele, né, no final. É isso que você disse? Isso, de certa forma é isso. E o campo elétrico também está associado a uma energia, né, como classicamente é previsto, né? Eu não consigo... Não, o campo elétrico está associado a um potencial conservativo, né? E aí tem lá uma energia potencial e tal, mas para que essa energia potencial seja, de certa forma, estocada, você primeiro precisa dar energia para o sistema pela forma de energia cinética, né? Por exemplo... Então, mas aqui, agora quando o senhor falou da energia cinética, eu lembrei de novo. Então, por exemplo, essa explosão de campo elétrico não seria a conversão da energia cinética? Então, teria que virar energia de algum jeito, né? Porque acho que não dá para ignorar essas coisas classicamente, professor? Você pensar que tem um modelo... Eu não estou entendendo exatamente quando você fala de explosão de campo elétrico. Eu estava entendendo uma coisa e eu acho que você está falando de... Eu também acho que eu estou meio confusa. Vamos deixar para lá. Eu acho que essa explosão de campo elétrico que você está falando, Gilberto, não é a questão da atualização do campo. Isso é uma atualização muito brusca. Assim. Você tem linhas de campo de um jeito, conforme ele está acelerado, e aí quando ele para, esse campo vai atualizando na velocidade da luz,
E aí você... Mas só que as linhas de campo, elas se atualizam de forma muito brusca. Não é isso que você está querendo dizer sobre explosão? É essa bolha de informação? Isso, de certa forma seria isso. Uma coisa que está sendo arrastado, né? E aí quando você põe uma barreira lá, toda aquela coisa está sendo arrastada, ela é frenada ali, e aí você tem, em determinada região do espaço, uma coisa densa. Concentrada. Entendi, mas eu acho que essa questão... Eu acho que o que o professor disse... o que o professor estava querendo dizer é que quando tem essa, entre aspas, essa explosão, essa expansão dessa bolha, o que vai acontecer é só, assim, é literalmente uma atualização do campo, do potencial ali naquele lugar. Então, se você tiver, sei lá, uma outra carga por ali, ela vai sentir essa variação no campo, mas eu não sei exatamente, eu também não entendi muito bem o que você quis dizer com relação à energia ser liberada dessa explosão, assim, tipo, ela vai interagir, vai se movimentar ali, obviamente, vai ter uma energia cinética, mas não sei. Vamos também pensar da seguinte forma, vamos imaginar que tem duas cargas, uma carga Q1 e a carga Q2 separadas a uma distância R, certo? Então a carga Q2, a gente pode adotar a carga Q1 como referência, a carga Q2 ela está no potencial do campo elétrico da carga Q1, e por causa disso ela tem uma energia potencial eletrostática, certo? Agora vamos imaginar que por algum motivo, qual motivo não é relevante, mas a carga Q1 suma, certo? Certo. O que acontece com a energia potencial da carga Q2? Ela tem que ser liberada em energia cinética. A carga se move. Então. Aí o que acontece? No caso de você ter um movimento acelerado de uma carga, você não tem a extinção da carga completa, mas você tem uma atualização do potencial naquele ponto, né? No ponto da carga Q2. Então, o potencial, vamos supor que a carga Q1 esteja no movimento acelerado, onde ela se afasta da carga Q2. Então, a energia potencial da carga Q2 está reduzindo. Então, essa diferença do potencial do que ela tinha no instante T0 para o instante que ela tinha, para a energia potencial que ela tem no instante T2, ela tem que se manifestar de outra forma. Aquela energia tem que ser liberada em forma de energia cinética. Então, nessa questão é que ocorre essa transferência de energia. Ficou mais claro agora? Quer dizer, não é uma explosão que uma partícula ocorre ali uma explosão que essa explosão se propaga, mas é uma atualização do campo. E essa atualização do campo ela só ocorre, ela é restrita a uma propagação com velocidade c, na velocidade da luz. Ficou mais claro esse modelo, não? Ficou, professor. Acho que ainda tem bastante dúvida, mas eu acho que a coisa é complicada mesmo. E estamos caminhando, acho que eu estou gostando bastante. Fácil não é. Não vou dizer para você, fácil não é. Então, principalmente do ponto de vista didático, a forma como eu organizo o curso, de ir construindo os conhecimentos de acordo com a sua ordem cronológica e tal, e tentar gerar uma construção aos poucos, ela tem as suas vantagens e desvantagens. Ela é extremamente vantajosa para mim porque eu consigo me organizar didaticamente. Mas ela pode ser desconfortável para vocês que têm a interação já têm o conhecimento da mecânica quântica, pelo menos de senso comum, né? Então, quando a gente fala de emissão de radiação clássica, se você não... Estou falando hipoteticamente. Se você não viu isso em eletromagnetismo, o potencial retardado, o potencial de Wiener-Vickers, a propagação, a produção de radiação por carga acelerada, eventualmente você vai vir aqui esperando que eu fale de fóton, mas eu estou falando de uma situação onde não tem fóton e outra situação onde o fóton existe, né? Mas eu estou construindo a necessidade da presença do fóton, né? Então, essa questão toda de você trazer para a discussão a respeito da
da descrição quântica do campo e tal, certamente é porque você já ouviu falar em algum seminário, colóquio, alguma coisa assim, da teoria quântica de campos, né? Então, é difícil a gente compatibilizar a interação eletromagnética clássica, o potencial colombiano que a gente estuda lá em eletricidade 1, eletricidade 2, eletromag, com esse modelo de troca de fótons. Mas a gente vai chegar lá, é uma construção, a gente está reatualizando os conceitos, a gente precisa ter paciência. Legal, professor. Valeu. Acho que talvez a parte que é mais difícil, assim, pelo menos desse início de começar a estudar a física moderna, é que o que a gente geralmente faz é ver uma coisa que a gente que causa estranhamento, que causa dificuldade, e aí usar ali da nossa cabeça o que a gente conhece como artifício para tentar explicar aquilo, né? E acho que a complicação desse momento é que a gente não pode usar muito do que a gente já tem como conhecimento de física clássica para explicar as coisas que a gente está vendo agora, né? Então acho que a nossa cabeça fica um pouco perdida e a gente fica tentando usar ferramentas que não são compatíveis entre si, né? Eu acho que tem me gerado pelo menos bastante dificuldade, por exemplo, fazer um exercício, falar de energia cinética e querer usar e pensar em meio de mv², por exemplo, sabe? Acho que é isso que tem sido complicado. Então, assim, algumas vezes a gente vai usar meio de mv² mesmo, certo? Quando a gente estiver falando de partículas pesadas, a gente vai usar. Mas, assim, você tem toda a razão, Mariana, né? Você tem toda a razão. E a questão que eu acho que é mais complicada e que eu espero que seja ou pelo menos é o meu objetivo ao longo desse curso, é que fique mais claro na cabeça de vocês o que é o conceito clássico e o que é o conceito quântico. Eu ainda não explorei o conceito quântico. Eu só estou dizendo que o conceito clássico é falho. Então, eu fiz essa série de 3 vídeos para tentar mostrar para vocês uma série de descobertas experimentais que ocorreram no final do século XIX, começo do século XX, e que colocam desafios para a mecânica clássica, para a física clássica, que eles não são possíveis de serem resolvidos. Né? Existe um delineamento da necessidade de explicar isso de uma forma discreta, de uma forma de pacotes de energia, descrição do fóton, etc. Mas, a partir de agora, é que a gente vai começar a delinear a mecânica quântica. Né? A partir da próxima aula, onde a gente vai começar a ver o postulado de de Broglie. Basicamente, a gente vai começar a entrar na antiga mecânica quântica. A mecânica quântica também é um desenvolvimento científico, ele mudou ao longo da história, existe diversas mudanças de interpretação. A gente vai começar com uma e depois, logo nas próximas aulas, a gente vai para a interpretação moderna da mecânica quântica. Então, assim, talvez essa inquietude que vocês tenham sentido, ela fosse mais resolvida no curso presencial. Não sei, eu tenho essa sensação, mas é o meu objetivo mostrar que a mecânica clássica é falha, só que eu ainda não dei o que substitui. Talvez essa seja a maior fonte de inquietude no momento. Professor, Oi, João, tudo bem? Bom tá me dia. escutando? Bom dia. Eu fiquei com uma dúvida num exercício da aula. Eu não sei de onde surgiu o θ daquele exercício no final da aula que teve deixa eu ver o enunciado aqui. E pedir a aproximação máxima de Uhum. Eu sei qual é. Estou indo lá. Esse aqui. Esse mesmo, professor. Poxa, acho que eu devo ter eliminado, mas talvez eu acho que eu menciono isso no vídeo. Eu não menciono, não?
Bom, enfim, olha só. Menciona, professor, você menciona. Você cita que é 170 graus. Mas realmente a informação no enunciado não tá. Então eu devo ter passado despercebido. Desculpa aí, professor. Não, é que é o seguinte, você tem, aqui no vídeo a gente constrói esse conceito de que, dependendo de qual ângulo você coloca o detetor, você escolhe um parâmetro de impacto diferente. E o parâmetro de impacto está relacionado à distância de máxima aproximação. Então, dependendo de qual é o ângulo que você coloca o detetor, você está escolhendo uma distância de máxima aproximação do núcleo, né? Então, o que eu tentei dizer aqui é o seguinte: no setup do LANF, no arranjo experimental do LANF, você tem um detetor parado e um detetor móvel. Esse detetor parado aqui, esse detetor fixo, ele está no ângulo de 170 graus. Então, essa questão de calcular a distância de máxima aproximação observada pelo feixe, com o feixe do LANF, diz respeito a qual é o ângulo que o detetor está, né? Então, acho que no áudio eu digo que o detetor está a 170 graus, porque esse exercício tinha mais coisa, e aí eu dei uma simplificada para a aula e posso ter apagado a informação. Mas a informação está no áudio. Eu tentei, da outra vez, alguém me chamou a atenção para um fator 4 que estava faltando num slide, tentei adicionar lá como comentário no YouTube, mas não dá mais para adicionar um comentário por algum motivo. Então, enfim. A resposta de onde vem esse ângulo é para a posição do ângulo do detetor. Isso eu acho que está mencionado no áudio. Beleza, professor. Eu devo ter deixado passar aqui. Mas é isso. Obrigado. Eu que agradeço. Professor, Diga. eu tenho uma dúvida também. É engraçado que as dúvidas são sempre umas coisas meio nebulosas, assim, que a gente... Por um lado, a gente está quantizando as coisas na matéria, mas por outro, as dúvidas parecem cada vez menos quantizadas. Elas parecem mais dispersas, eu não consigo concentrar elas bem. Mas, enfim, a minha dúvida, essa dúvida de agora, é mais com relação a quando a gente olha a seção de choque e as probabilidades de diferentes efeitos. Né, que você até mostra aquele gráfico que ele é colorido e para tais energias você tem maiores chances de ter um efeito, para outras energias maiores chances de ter um outro efeito. Isso, exatamente, esse aí. Professor, eu tenho uma dúvida, sim, que é mais com relação ao efeito fotoelétrico. Porque a gente vê que ele tem essas mudanças bruscas, né? O efeito fotoelétrico. A probabilidade dele acontecer muda muito, né? Nesses picos. Ele tem esses picos estranhos. E você até comenta no vídeo, o livro fala sobre isso também, que isso tem relação direta com, por exemplo, você tem diferentes camadas de elétrons no material, e camadas mais profundas, por exemplo, elas estão mais fortemente ligadas ao material, né, aos núcleos. Então, você precisa, a função trabalho, ela varia conforme você se aprofunda mais, ou conforme a ligação é mais forte. De maneira que certos elétrons só vão poder se desprender desse material se você tiver uma energia cada vez mais alta, né? Isso. A minha dúvida só, professor, é que assim, por exemplo, se a gente pega a energia lá no início, a energia do fóton lá né, mais para o início, lá no zero dos eixos, né, próximo do zero dos eixos, a gente vê que, beleza, a probabilidade a probabilidade de acontecer o efeito fotoelétrico, ela é bem alta. Só que conforme a gente aumenta a energia, ela começa a decrescer. E depois ela sobe de novo. Eu fiquei pensando, a gente está aumentando a energia, por que exatamente a probabilidade está decrescendo? É porque
você tem, aí você começa a contabilizar mais a probabilidade dos outros efeitos, tipo, relativamente aos outros efeitos, a probabilidade do efeito fotoelétrico tem que diminuir conforme elas aumentam. Porque, assim, eu não entendi muito bem por que conforme aumenta a energia, exatamente, começa a diminuir a probabilidade do efeito fotoelétrico. Porque, assim, eu entendo que vem um pico em determinado momento quando você atinge uma energia, porque você fala assim, beleza, agora eu consigo desprender elétrons mais fortemente ligados, porque eu tenho energia suficiente. Mas, ao mesmo tempo, a probabilidade geral já estava diminuindo, ela estava com uma tendência de diminuir. Só que eu fico pensando, se você tem bastante energia, os elétrons das camadas superiores, não é cada vez mais fácil de você soltar esses elétrons das camadas superiores? Assim, eu não sei se eu confundi alguma coisa também, eu não sei se eu consegui de novo, por ser nebuloso essa questão da dúvida, eu não sei se eu consigo colocar ela direito. Não, você conseguiu, só que a gente não tem elementos para responder isso ainda. Né? Certo. A gente pode pensar que, eventualmente, tem uma relação entre a frequência dessa onda e a frequência de revolução do elétron no átomo, por exemplo. Né? Então, assim, não tem condição da gente responder isso ainda. Isso são coisas que a gente vai responder no curso ao longo do desenvolvimento e tal, né? Por um lado é bom que, né, parece que, bom, a gente está tendo alguma progressão no sentido de necessitar uma explicação para as coisas, né? Agora, não sei se você reparou, mas aquele comentário no vídeo era justo com relação à sua pergunta da aula anterior, né? Você estava perguntando quando acontece cada um, quando eu sei que acontece cada um. E, eventualmente, você tem energias de fóton aqui que tem intersecção entre 3 processos aqui, por exemplo. Né? Então, como essas coisas são assintóticas, você pode ter energia que tem até intersecção com os 4 efeitos. Né? Qual deles vai acontecer depende da probabilidade. Agora, quando você tem certeza de que vai acontecer, só depois que aconteceu. Entendi. Agora, com relação à queda aqui da seção de choque e tal, essa é uma coisa que a gente não tem condição de discutir ainda. Tá? A gente vai discutir um pouco mais, certo. Tudo bem para frente, quando a gente for falar de física atômica. Certo. Mas o que era essencial a respeito desse slide era justo essa questão das probabilidades de cada um dos efeitos e que você tenha uma certa informação de que os elétrons estão distribuídos em camadas. Né? O fato de você, em determinadas energias, conseguir acessar algumas camadas é o que é importante. Não tem aqui também mostrando o que acontece com as energias mais baixas. Aqui, ó. Então, tem 10 a menos 3 MeV, isso aqui é 1 eletronvolt. Não mostra no gráfico o que acontece para energias mais baixas, mas a tendência seria isso aqui tudo despencar. Né? A questão, veja só, em ondas de rádio, por exemplo, você não tem probabilidade de efeito Thomson, efeito Compton, nem efeito fotoelétrico. Então, essas coisas aqui tem que despencar em algum momento. A questão é que essa aqui é uma base de dados que se refere a dados experimentais. E medir essas probabilidades em energias cada vez mais baixas é muito difícil. Então, se define como, começando aqui, desculpa, eu falei um EV, mas não é um EV, é um keV, desculpe. Tá? 10 a menos 3 MeV é 1 keV. Então, se define essa aqui como sendo um ponto inicial, porque os raios-x característicos começam em 1 keV para cima, né, do alumínio, por exemplo. Né? Então, onde a física do raio-x começa a ficar importante tecnologicamente e cientificamente é ali no 1 keV. Essas bases de dados, elas sempre compilam de 1 keV para cima. Bom, eu não respondi sua pergunta e é uma não resposta consciente, tá certo? Então, certo. não sei se você tem outra pergunta. Não, minha cabeça só tá, acho que, passeando mesmo por esses conceitos, assim. Porque eu acho que meu maior problema, professor, é com relação a essa probabilidade do efeito fotoelétrico, ela ir diminuindo conforme você aumenta. Eu não sei se...
Eu não sei se tem uma forma de pensar isso mais logicamente, assim, sem dar alguma explicação, né, assim, fundamentada na teoria em si, no caso mais complexa. Mas eu não sei, dá para mim pensar que, assim, conforme você aumenta a energia, você aumenta a chance de outros processos passarem a acontecer e, consequentemente, o efeito fotoelétrico ele tem que ter uma probabilidade que se balanceia com essas outras probabilidades. Então, se você aumenta a probabilidade de um outro efeito, o efeito fotoelétrico tem menos chance de acontecer. Eu não sei se eu posso pensar logicamente dessa forma, conforme o aumento da energia. Porque na minha cabeça, o que eu tendo a pensar é, se aumentou muito a energia, você arranca todos os elétrons que você puder dali mais próximos da superfície, né? Tudo que tiver a chance de ser arrancado vai ser arrancado. Então, por que você não tem uma probabilidade muito grande de ter o efeito fotoelétrico conforme a energia aumenta desses fótons? Assim? É porque, na verdade, eu acho que eu estou confundindo de novo. Se você, como a gente está falando de quântons, é sempre um processo de interação binária, entre aspas, né? Então, se você tem um fóton muito energético, não vai ter necessariamente um aumento do efeito fotoelétrico. Eu acho que é isso, né, professor? Então, talvez o que eu esteja me confundindo. Tipo, o efeito fotoelétrico ele é sempre dado por uma interação binária entre um fóton e um elétron. Então, a questão de se a energia já atingiu um nível de desprender, né, de ser completamente absorvido e desprender o fóton dali, a gente já fala de efeito fotoelétrico e a gente não precisa discutir com relação a aquele fóton ter uma energia muito maior, porque não vai ter diferença entre teve e não teve, né? O que importa é teve o efeito fotoelétrico e já era. Não sei se é esse o ponto, talvez, que eu esteja confundindo. Não é, porque se fosse isso, a probabilidade de efeito fotoelétrico ia ser constante, né? Mas, enfim, Eu pensei que fosse isso. Eu vou tentar delinear uma resposta para essa sua pergunta que seja contida nos conceitos que a gente viu até agora, tá certo? E aí eu trago para você na próxima Tudo bem, aula tudo de bem. discussão, pode ser? Certo, obrigado, professor. Cenas dos próximos capítulos, exato. Tem uma questão do que você disse, que é a concorrência entre os processos. Veja só, essa curva preta, a linha preta, ela é determinada ali como uma seção de choque total. Então, também existe a probabilidade total, digamos assim, né? A probabilidade que ocorra alguma interação com o fóton. Então, é uma tendência ali geral, não é só do efeito fotoelétrico. O espalhamento Thomson também tem uma redução de probabilidade, o espalhamento Compton também tem. Então, essas probabilidades, elas caem, né? Agora, cada uma tem uma explicação de cada um desses processos. Eu acho que é uma questão de... É difícil, na situação que a gente está, na situação teórica que a gente está, delimitar exatamente e isolar os fatores que afetam exatamente essa probabilidade, né? Assim, porque, igual você falou, além da concorrência entre os próprios efeitos, você tem a chance de não acontecer nada, do fóton passar direto e não sequer interagir com a matéria ali, né? E a minha principal preocupação nesse momento é o seguinte: cada um desses processos foi extensivamente estudado e são explicações que envolvem a solução da equação de Schrödinger, eventualmente envolve solução da equação de Dirac. Então, são eventualmente explicados por aproximações de ondas planas. Então, eu trazer isso nesse momento vai ser extremamente antiprodutivo. Eu vou tentar encontrar alguma explicação mais fenomenológica para isso, e aí eu trago para vocês na próxima discussão. Eu acho que vai ser mais produtivo se eu fizer isso do ponto de vista fenomenológico do que do ponto de vista teórico. Certo. Essa que é a questão. Eu não quero construir o curso de Física Moderna discutindo coisas com vocês que a gente não vai abordar nem em Moderna 2. Entende? Coisa que você eventualmente veria no curso de Física Atômica ou do curso de Física Nuclear. Mas, enfim, vamos chegar lá e eu vou trazer uma explicação boa o suficiente para você na próxima aula.
Tudo bem, tudo bem. Mais alguém, pessoal? Eu tenho gostado muito dessas discussões que a gente tem tido nas aulas. Eu acho que são muito complementares aos vídeos, né? Então, por favor, não se sintam acanhados em trazer perguntas, porque eu acho que elas estão enriquecendo o curso. Tá? O curso está ficando bem interessante por causa das perguntas que vocês têm feito. Então, por favor, abram o microfone e façam as perguntas. Professor, mas eu acho que isso também, assim, não sei, né? Porque passou pela minha cabeça, mas eu não sei nem se é uma dúvida. Eu acho que não. Eu só estou perguntando para ver se o senhor me, né? Mas é com relação à teoria eletrônica lá do Dirac. Porque isso você falou no vídeo que é muito mais à frente, assim, a gente não tem condições nenhuma de discutir. Mas é que o que me deixou confuso naquela questão foi o que ele quer dizer exatamente com estados, os estados de energia negativa do elétron já estão todos ocupados. Eu não sei, eu não consegui entender muito bem. Ele considerou a questão como se fosse um binário, um 0, 1. Se você tem um elétron que está 1... eu não consegui entender exatamente o que quer dizer um estado de energia estar ocupado por elétrons. Não sei, isso não fez muito sentido na minha cabeça. Tá. O que é um estado físico? Um estado físico ele pode ser interpretado de um ponto de vista matemático como sendo um conjunto de coordenadas. Né? Então, é um conjunto de coordenadas que explica totalmente um sistema físico. Né? Então, vamos supor que a gente esteja no contexto de termodinâmica, um estado termodinâmico, um estado físico termodinâmico, ele pode ser caracterizado como um conjunto, uma trinca de valores, né? Temperatura, pressão e volume. Porque temperatura, pressão e volume são coordenadas que eles exaurem a explicação, eles te dão toda a informação que você precisa saber a respeito daquele sistema físico, da condição atual ou de um determinado ponto no tempo de um sistema físico. Né? Você não precisa saber mais do que isso. Essa é toda a essência da termodinâmica. Você não precisa saber as 3 coordenadas espaciais mais 3 coordenadas de velocidade das N partículas do gás. Você só precisa dessas três informações: pressão, temperatura e volume. Quando você fala de mecânica, né, você tem você pode descrever o estado de uma partícula pelas suas coordenadas espaciais e pelos seus momentos, digamos assim. Né? E do ponto de vista aqui da mecânica quântica, especificamente nessa explicação do Dirac para a produção de pares, o que ele diz que é um estado aqui, nesse caso específico, é apenas a energia total da partícula, né? A energia da partícula. Então, se você admite que a partícula ela tem uma energia de repouso, né, M0 C², então qualquer energia menor do que isso, a partícula simplesmente não existe. Né? Então, do nosso conceito normal, a energia total, a energia cinética, que ela vai ser sempre a energia total, né? Não é a energia cinética, porque aqui a composição da energia cinética com a energia de repouso. Aqui não entra a discussão de energia potencial. Né? Então aqui vai ser sempre uma energia positiva, mas qualquer energia abaixo da energia de repouso, a partícula simplesmente não existe. Quando o Dirac diz, a gente também tem os estados de energia negativa, o que ele está dizendo, então, é que aqui tem uma faixa que vai de menos a energia de repouso até mais a energia de repouso, onde a partícula não pode existir, e tem uma série de estados, ou seja, energias possíveis que a partícula pode ter aqui nessa região negativa. Né? O grande problema disso daí é que ele tem que explicar por que a gente não observa partículas com energia total negativa. E a explicação dele, aí nesse caso, foi que todos esses estados eles estão ocupados. Todos esses estados, todas as coordenadas possíveis de energia
todos os estados possíveis que são descritos por energias negativas têm elétron ocupando aquele estado. O que significa isso? Eventualmente a gente pode imaginar o universo como sendo totalmente preenchido de elétrons com energia total negativa, e pelo fato de ele ser totalmente preenchido com uma densidade constante, a gente não sente a sua manifestação, a manifestação dos campos elétricos dessas partículas. Do mesmo jeito que a gente pode imaginar que uma partícula que esteja dentro de uma casca esférica carregada não sente o campo elétrico dessa carga esférica. Eu não sei se, eu imagino que em gravitação vocês tenham resolvido o problema da casca esférica, né? Que a força de atração gravitacional de um lado da casca compensa a força gravitacional do outro lado da casca, de forma que dentro da casca a força gravitacional é nula, né? É mais ou menos isso. Então você tem elétrons em todo o universo preenchendo com uma densidade constante e você tem uma certa compensação entre as atrações ou repulsões desses elétrons. E no caso, então, você tem... mas aí você tem espaço nos estados de energia positivo, né? Eles não são completamente... eles não são completamente cheios, vamos colocar assim, e é por isso que a gente consegue, enfim, falar sobre elétrons individuais e forças eletrostáticas, porque os elétrons de energia positiva, eles não são suficientes para estarem em todos os estados. Porque é estranho, não sei, professor. Parece que você falar, o universo ele vai ter dois tipos de densidade, uma densidade positiva e uma densidade negativa, porque você tem... Não densidade. não que a densidade seja negativa, mas assim, você tem duas densidades sobrepostas, parece, assim. Porque, não sei, qual exatamente é a diferença, além da energia, de um elétron que tem uma energia negativa? Absolutamente nenhuma? Ele é um elétron normal, mas com uma energia negativa. Por mais absurdo que possa soar ter energia negativa. Veja só, eu tenho uma crítica pessoal com relação à ementa, ou relação à forma como os livros textos conduzem esse assunto, porque por mais que eu tenha o que se chama liberdade de cátedra, eu gosto de seguir o conteúdo. Quer dizer, o aluno ele se matricula, vê o que está escrito lá, depois as outras disciplinas contam o que você viu, contam com aqueles conteúdos, então é importante para mim seguir a ementa, mas eu não teria colocado esse assunto nesse momento. Ele parece meio solto. Ele é solto, ele é extremamente complexo, ele cria uma série de dúvidas, só para chegar e você dizer que o fóton interage com um átomo e você tem que considerar uma colisão binária onde se conserva momento. Então, eu não acho que compense, porque o efeito Compton já diz isso, né? Mas, enfim, eu trago porque está na ementa e está no livro. E o mais bizarro é você imaginar, beleza, nessa visão o positron ele é uma vacância dentro dessa densidade de elétrons de energia negativa. Só que essa vacância, ela se locomove, né? Você consegue, enfim, você atribui um momento, uma energia para essa vacância, né? Se você enxerga os positrons como espaços nessa densidade de... Mas isso daí, na verdade, esse é dado que você conseguiu digerir todo esse problema mais ou conceitual menos aqui. Não, então, não conseguimos, mas supondo que alguém consiga, tá certo? A gente pode imaginar, por exemplo, um campo elétrico. Deixa eu desenhar ele corretamente aqui, mas vamos imaginar um campo elétrico nessa direção aqui. Certo? Então, se o campo elétrico é nessa direção, o elétron, que tem carga negativa, ele vai sentir uma força nessa direção aqui. Certo? Certo.
Então ele vai se mover nessa direção aqui. O pósitron, ele tem carga positiva. Ele sentiria uma força na direção na mesma direção do campo elétrico, correto? Mas em vez de pensar no pósitron, porque o pósitron é uma lacuna, o pósitron é um buraco. Vamos pensar aqui, ó, no elétron vizinho aqui, esse elétron que está aqui do lado, aqui, ó. Deixa eu desenhar ele de outra cor. Esse elétron que está aqui do lado, aqui, ó. Foi infeliz essa minha cor aí. Desenhar ele de verde, ó. Esse elétron aqui, certo? Esse elétron, que é negativo, ele vai sentir uma força dada por esse campo elétrico aqui, que aponta na mesma direção que esse cara, daqui de cima. Certo? Então, esse elétron que está aqui, vizinho da lacuna à esquerda, ele tem acesso, ele tem esse vazio aqui, então ele pode vir aqui e preencher esse buraco. E quando ele faz isso, ele cria o buraco aqui, desse outro lado. O que eu estou querendo dizer com isso? Caraca, faz sentido. O elétron que está do lado, ele vai se movimentar com as mesmas características de movimento, inércia, tempo de reação, aceleração, velocidade, exatamente como o elétron que está lá em cima. Só que quem está andando para a esquerda é a lacuna. Pelo fato de você ter essa densidade de elétrons, todos os elétrons ali dentro dessa região de energia negativa, você tem os elétrons todos ali ocupando. O efeito que você vê é a lacuna se mexendo para a esquerda, mas na verdade são elétrons indo para a direita. Entende? Entendi, fez então, sentido. Nesse modelo do Dirac, o pósitron ele é a manifestação dos elétrons que estão com a energia negativa. Eles estão todos obedecendo as suas características fundamentais de interação com o campo elétrico, mas a gente vê o buraco caminhando. Certo. Piorou, né? Não, eu acho que... Não, eu entendi agora a questão do buraco se mexendo. Fez sentido, professor. Então, essa é a explicação do Dirac para a existência do pósitron. A existência do pósitron é a manifestação dos elétrons que têm energia negativa. Quem que falou alguma coisa? Alguém falou alguma coisa que eu interrompi. Não fui eu, mas, professor, essa coisa da energia é bem estranho, porque eu achava que a energia fosse uma coisa meio modular, né? Eu entendo que as pessoas perceberam que existem duas formas diferentes de carga, né? E a interação dela, você teria uma interação, a gente chamou uma de positiva e outra de negativa, né? Por conta das interações. Mas a energia que existe entre essas relações não é uma coisa sempre, sei lá, vou dizer assim, positiva? Ou um módulo, não sei. Por que tem uma energia negativa? Eu não entendi. O que seria uma energia negativa? Então, é por isso que eu disse para você que não é produtivo colocar esse assunto nesse momento do curso. Eu acho que isso se resume basicamente à dúvida do que é o estado, né? No fim das contas, nesse sentido, né? O estado negativo. Porque, primeiro, uma massa negativa, né? Começa então, como que você pensa não, ele não tem massa negativa. A massa dele ele é igual, ele é... O sinal vem, o sinal vem do fato da raiz aqui, ó. O sinal vem da raiz, dessa indeterminação que vem da raiz. Ela não vem da massa negativa. Não é massa negativa. Enfim, não, como o senhor mesmo disse, não vale a pena a gente continuar debatendo, falando muito sobre, só, eu acho que o que fica é essa questão do tipo, caraca, tá, os estados de energia negativa, eles são como se fossem todas as possibilidades de energia, certo, professor? Tipo, você tem um elétron, e aí você acrescenta uma certa, sei lá, um certo dE na energia desse elétron. Aí você acrescenta mais um dE, e esses dEs, eles são basicamente, eles estão te dando os estados possíveis de energia, desse elétron. E aí o que você está dizendo é, olha, o universo, ele lotou
todos os estados eles estão lotados, mas é Eles muito estão lotados. difícil conceber isso. O que que Menos significa? com exceção das energias que estão dentro dessa faixa proibida aqui, né? Exato, Com exceção desses Sim. elétrons, desses estados que estariam dentro dessa faixa proibida. Eles estão lotados, é muito difícil a gente entender isso mesmo. É muito mesmo, porque, pensando, de novo, essa coisa do mar de energia, eu tive essa visão, acho que alguém me falou uma vez, né, aí no curso de física, para tentar entender a conservação de energia, né? Então eu tentava imaginar o universo todo composto por energia, então um mar mas não uma energia negativa ou positiva. E aí, de certa forma, então... como que... Só rapidinho, professor. Por exemplo, Pois como não. que uma coisa sai, por exemplo, do mar de energia, né? Que está tudo no universo, você arranca uma coisa do mar de energia e ela vai para onde? Ela continua no mar de energia, né? Então, ela não faz nenhum sentido. Se a coisa está toda permeada pela energia, né? Não Aí é tem um problema semântico, Gilberto. É um mar de elétrons. Isso, professor, mas eu quis dizer porque quando um professor me disse uma vez, para mim tentar entender a conservação de energia, verificando também, pondo nesse sentido, né, vendo todo o universo permeado pela energia, né? Agora, não uma energia negativa e nem positiva, só a energia, que seria para mim tentar entender a conservação de energia. Aí eu fiz esse exercício, parece que deu certo. Só que agora, quando coloco, por isso que faz uma bagunça, né? Aí Então, coloca essa coisa de negativa e positiva. O fato desse assunto estar sendo discutido no começo do livro-texto e ele está na ementa, ele é muito complicado do meu ponto de vista, porque se eu não coloco para discutir, alguém vai ler e vai vir perguntar na aula, certo? Isso certamente vai ocorrer. Certo. Mas a gente discutir ele agora é muito complicado, porque você pode vir para mim e perguntar, mas professor, olhando esse esquema aí, a gente pode entender que o elétron seja uma exceção, ou seja, você tem um mar de elétrons ocupando energias negativas e eles só são promovidos para energia positiva, e são os elétrons que a gente observa no universo se eles receberem essa energia, né? Essa diferença de 2 vezes a massa de repouso. Então, eles, em certo sentido, eles seriam a exceção. A regra seria todos os elétrons do universo preencherem os buracos que ficaram vazios ali, né? Mas por que a gente tem os elétrons que a gente observa no universo? Por que se todas essas partículas que estão ocupando os estados de carga negativa, quando é que elas foram criadas? Elas só podem ter sido criadas no Big Bang. Então, por que no Big Bang se criou partículas para preencher esses estados e não os de cima? Então, ela é um problema que traz uma série de discussões. Você pode me perguntar, professor, mas por que ali os elétrons estão ocupando os estados, mas por que não vai mais elétrons ali ocupar o mesmo estado? Você não tem nenhuma restrição. Você pode ter vários gases com um estado termodinâmico PVT, né? E isso não tem problema nenhum. Você poderia ter 2 elétrons com a mesma energia negativa. Qual o problema? Então, isso traz uma discussão de uma série de coisas que eu não considero produtivo a gente discutir esse assunto, mas é meio embaraçoso isso, né? O professor pôs no vídeo, mas ele não quer discutir. De certa forma, eu acho que o senhor tem razão, porque, no geral, a matéria é bastante densa, né? Então tem muitos assuntos abstratos, e aí está criando essa confusão na cabeça. E a gente talvez submetido a essa escolha didática lá do iceberg. E dificulte mais ainda, né? Então, melhor me concentrar nas coisas que eu estou conseguindo entender. E aí, conforme você vai tendo informações, eu acho que vai sendo mais fácil você entender. Eu percebo que eu já tive essas informações, um pouco dessas do curso de Moderna 1 antes, né? E poucas delas me faziam sentido porque a informação de mecânica clássica ainda estava muito deficiente. Então, conforme eu consegui melhorar essa base, eu consigo melhorar o entendimento da aula hoje. E aí eu acho que isso também tem uma relação. Uma coisa é fato, quer dizer, eu não gosto de cobrar esse assunto tanto em prova quanto em lista, justamente pelo fato dele ser assim, meio que jogado aí no meio. E não é uma questão só da aula do vídeo do professor Thiago, quer dizer, você pode ler o iceberg e você vai ver que esse assunto está lá meio jogado lá. Então,
que eu quero dizer com isso é que a gente vai entender melhor essas coisas mais para frente. Fica meio estranho, né? Eu toda hora tô falando, a gente vai entender mais para frente, mas aqui as perguntas elas têm esse viés de querer entender e desbravar esse assunto que está lá na frente. Tiago, posso tentar fazer uma contribuição? Por favor. Eu acho que uma grande coisa que acaba atrapalhando o entendimento da interpretação do Dirac, dos dois sinais da equação, das duas soluções da equação, é que essa metáfora do mar e de, tipo, as coisas saltarem, né, elas estarem preenchendo o infinito vazio, elas acabam, tipo, atrapalhando o entendimento, né? Ela foi uma analogia que ele pensou e que ela é legal, mas às vezes a gente tende a substancializar muito a analogia, né? Pensar que de fato tem um monte de elétron empilhado, né? A gente pega essa imagem e a gente literaliza ela. A gente pensa que é um monte de elétron empilhado no vazio e que aí eles pulam. Então, tipo, eu acho que realmente não é um momento de se aprofundar nisso, mas talvez, tipo, tentar retomar justamente a mecânica, né? Para a mecânica, quando a gente pensa nas energias, por exemplo, um oscilador harmônico, o que de fato não está acontecendo não é que você tem, tipo, várias barrinhas no poço potencial. Você, tipo, sabe que tem uma situação no mundo real que é representada daquela forma. Talvez ajude a pensar menos literalmente a imagem do mar de elétrons e mais, tipo, como se fosse um poço de potencial na mecânica. Porque talvez, tipo, quanto mais analogias com a mecânica, que é uma coisa que a gente sabe interpretar melhor, a gente consegue fazer, acho que mais ajuda no entendimento inicial dessas coisas. É verdade, André. Ele ajuda no entendimento inicial, sim. Tem uma questão que é depois como construir o conceito, por exemplo, do... eu vou jogar contra o meu próprio time, mas o conceito do plasma de quarks e gluons depois. Se a gente se fixa nessa analogia da mecânica clássica, quer dizer, as partículas saltando do nada, as partículas saltando da energia concentrada na colisão. Mas, enfim, como eu disse, é uma construção que ela vai resultar em muito mais confusão, né? Eu concordo. Inclusive, eu penso que esse conhecimento ele é iterativo, né? Você começa com uma analogia mais próxima da mecânica ou da eletrodinâmica, e aí, conforme você vai entendendo mais a quântica por si só, você cria suas próprias analogias para ela. A minha única coisa é que, tipo, se a gente já começa com uma analogia mais quântica, às vezes a gente está carregando ideias clássicas sem perceber. Por isso, talvez começar aos poucos. Mas você veja que essa explicação, ela está no iceberg, né? A explicação é a que está no conteúdo do iceberg. Concordo com uma coisa. Eu entendo o que você está dizendo, eu concordo. Eu não, como eu disse mais cedo nessa aula, eu não colocaria esse assunto para discutir nesse momento, mas ele está no livro e está bem na sequência, né? Enfim, eu coloco, eventualmente eu deveria assumir a postura de não colocar, e se alguém me perguntar, eu digo, eu não vou discutir isso, mas, enfim, eu prefiro colocar os assuntos que estão no livro. O livro ele começa a falar sobre isso bem do nada, assim, na verdade eu nem estava esperando, né? No meio, assim, ele mal acaba de explicar a questão do pósitron, e aí ele já vem falando do Dirac, de mar de elétron, e eu fiquei, nossa, mas por que ele começou a falar disso agora exatamente? Só para dizer que o pósitron era a vacância que o Dirac tinha descoberto, sei lá, pensado lá naquela teoria dele 3 anos antes eu esqueci quem exatamente que descobriu o pósitron lá, né, nos raios cósmicos lá, mas basicamente o livro só fala, olha, eu apresentei essa história para você perceber que o Dirac tinha teorizado algo que se assemelha ao pósitron antes dele ser descoberto. Parece que foi esse o motivo, assim. Foi o que eu senti.
Eu honestamente gosto mais de discutir essa parte dos fenômenos anteriores, né? A radiação do corpo negro, o efeito fotoelétrico e o efeito Compton. Para mim, eles são a trinca na qual a mecânica quântica é construída. Você consegue mostrar o caráter dual da radiação, consegue mostrar a quantização da radiação e também que a radiação carrega um momento. E vem essa questão do modelo atômico, né? O modelo atômico mostra que você tem um núcleo extremamente denso, os elétrons em volta do núcleo. De alguma forma, a mecânica clássica aliás, em nenhuma forma a mecânica clássica consegue explicar por que os elétrons orbitam o núcleo e permanecem em uma situação estável. E aí, o que vem agora é como compatibilizar esses conceitos de radiação quantizada, de o quanta carregando o momento, dessa manifestação dual da luz, como é que você compatibiliza isso para explicar o modelo atômico, né? Para explicar por que os elétrons não colapsam no núcleo, por que o núcleo é denso no meio, os elétrons ficam em volta do núcleo, né? Então, eu gosto mais dessa construção de conhecimento da fundação da mecânica quântica. Enfim, o Positron, apesar dele ter sido observado antes, essa explicação ela vem bem posterior, né? Ela vem ela vem lá com a equação de Dirac, que é posterior à equação de Schrödinger. Então, ela nem cronologicamente se encaixa aí. Eu gosto mais de explicar isso, mas, como eu falei, eu passo por todos os assuntos tento passar, pelo menos, por todos os assuntos do livro. Mais alguém gostaria de trazer alguma discussão sobre a aula? Alguma coisa que não achou compreensível? Alguém quer fazer alguma sugestão? Eu não sei se eu não tô com uma dúvida referente agora. Eu tô com um pouco acho que muitas pessoas devem estar também. A prova está chegando. Eu tô com um pouco de receio em relação a isso. A gente vai ter esses 4 temas que a gente trabalhou que vão cair na prova. Então, a formação de pares também estaria associado como uma das evidências da interação da luz com a matéria, né, do caráter corpuscular da luz. E seriam esses 4 tópicos que a gente estaria precisando estar se atualizando para a prova. Ainda tem mais uma aula, né? Ainda, mas a gente fecharia nesses 4, professor? Ainda essa é a dúvida também, porque eu vou tentar deixar em dia as listas, mas eu não consigo fazer isso de forma síncrona, né? Então está sempre ficando para trás alguma coisa. E aí a questão é se eu devo prosseguir até o fim ou consigo parar um pouco antes, que para mim seria ideal, inclusive. Então, mas o problema é a prova 2. Quer dizer, a prova 2 ela tem muito assunto. Eu não posso deixar o postulado de Broglie e o modelo atômico de Bohr para a prova 2. Ele tem que ficar na prova 1. Nossa, vai cair tudo, o Broglie e o Bohr tudo junto também? Vai. Não, tá bom. São as evidências da mecânica quântica e a antiga mecânica quântica. Legal. Professor, Oi? eu queria perguntar, eu não sei se você já chegou a responder isso em uma das aulas, das primeiras aulas, assim, mas eu queria saber qual a possibilidade de saírem gabaritos das listas. Porque eu tô fazendo, né? Aí quando eu consigo, eu dou uma comparada com de mais alguém que eu sei que fez. E eu até queria tentar conferir, ver as coisas na monitoria para ver se tá certo e tal. Mas a monitoria tá caindo bem no horário da minha reunião do Lab Demo. E aí eu queria saber se existe a possibilidade de você postar um gabarito das listas. Não precisa nem ser a resolução, assim, só a resposta final mesmo, das que forem numéricas, por exemplo. Vou ver, tá? Porque esses exercícios, eles são exercícios do livro, quer dizer, bom, enfim, eu vou ver, tá bom?
Tudo bem. Não, se forem exercícios do livro, acho que até dá para eu tentar olhar no solucionário, alguma coisa do tipo. É só caso forem feitos pelo senhor e tudo mais. Tá, tá. Mais alguém tem alguma pergunta? Bom, pessoal, então, não havendo mais perguntas, eu vou encerrar a gravação. A gente termina a aula por aqui e eu vou ficar aqui mais um pouco para tirar dúvidas, sei lá, de organização do curso, coisa desse tipo, tá bom?